A Bíblia Sagrada, no primeiro livro das Escrituras, em Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. As crianças podem ir para a sala anexa. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 45. Diz assim, meus irmãos, o texto sagrado, a partir do versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Amém. Ó Deus bendito, Deus santo, Deus amado, tua palavra, Senhor, sempre pura, sempre viva, sempre atual, sempre transformadora, sempre gloriosa, sempre instrutiva. Nós te louvamos pela tua palavra e queremos pedir a tua graça sobre nós nesta noite, mais uma vez, para que possamos compartilhar com os irmãos presentes aqui hoje, na tua casa, esta palavra reveladora, esta palavra do Senhor. Por favor, nós pedimos a tua graça, a unção do teu Espírito, e já te agradecemos, no nome maravilhoso de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, uma das maiores necessidades do ser humano é de receber a cura interior.
uma das maiores necessidades que nós temos. Eu não sei se você sabe, mas quando uma criança, ela nasce, ela já chega ao mundo com medo de barulho e com medo de altura. Só isto já provaria que uma pessoa, que um ser humano precisa de cura para a sua alma, porque já nasce traumatizada. Meus irmãos, minhas irmãs, uma criança, ela pode receber traumas já desde o ventre materno. Existem crianças que quando nascem, depois de alguns meses, já apresentam traumas. Por isso, todos nós precisamos de cura interior. Cura interior é a cura da nossa alma, cura das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto. Nós precisamos de cura para a nossa alma. Muitos de nós fomos traumatizados na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou até mesmo na nossa fase adulta. E uma pessoa, quando ela está enferma na sua alma, ela se torna uma pessoa, às vezes, deprimida. Outras pessoas se tornam complexadas, têm complexo de rejeição, pensam que ninguém gosta, que as pessoas não gostam dela. Outros têm complexo de superioridade, por isso ele gosta de falar de grandezas, de coisas que ele não tem como se tivesse. Tem pessoas que têm complexo de feiura, tem pessoas que têm complexo de inferioridade, acham que não são ninguém, que não têm valor algum. Tem pessoas que têm traumas de relacionamento com outras pessoas. Existem pessoas que têm fobias. A ciência moderna, chamada psicologia, ela já constatou mais de 200 tipos de fobias. Desde medo de insetos, até medo de andar, de voar, de andar de avião, de voar numa aeronave. Os medos são diversos. Pessoas que sofrem de solidão, pessoas que têm manias compulsivas, repetitivas, enfim, tudo isso depende de cura interior. Não é à toa, meus irmãos, que os consultórios dos psicanalistas, dos psiquiatras, dos psicólogos estão cheios nos últimos dias. Os livros de autoajuda são os que mais vendem, porque, irmãos, nós estamos vendo as pessoas buscando cura para a alma, cura interior. E, meus irmãos, quando nós abrimos aqui esse texto bíblico, um dos homens que poderia ter sido um dos mais complexados, um dos homens mais traumatizados de toda a história, deveria ter sido José. Porque José, quando tinha 17 anos de idade, ele já era vítima do ciúme, da inveja e do ódio dos seus irmãos. Seus irmãos o odiavam, seus irmãos o queriam mal. José tinha 11 irmãos, apenas um lhe era chegado, lhe era querido, que era o seu irmão caçula, chamado Benjamim. Os demais, os outros 10, eram mais velhos do que ele. E a Bíblia diz no capítulo 37 do livro de Gênesis, que os seus irmãos tramaram contra a vida de José, e o venderam como escravo para uma caravana de midianitas. Você conhece a história, você que já leu a Bíblia, pelo menos o livro de Gênesis. E José então, meus irmãos, com 17 anos de idade, na flor, no auge da sua adolescência, ele é levado para um país estrangeiro, longe da sua terra, longe do seu pai, para um país que falava uma outra língua, tinha um outro idioma. José, ele é levado para uma praça de uma grande cidade, e ali então ele é vendido como escravo, e ele vai para a casa de Potifar, que era um homem muito importante aos olhos do faraó, que era o rei do Egito. Potifar tomava conta da guarda, onde ficavam prisioneiros importantes, e José vai trabalhar para Potifar. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar
Gênesis capítulo 39, ela quis possuir José. Ela assediou sexualmente José. José não quis. E aquela mulher então pega uma mentira, diz para o seu marido que José é que tentou agarrá-la, que José é que tentou estuprá-la, que José tentou assediá-la, que José quis forçá-la no relacionamento. E Potifar, aparentemente, ele acredita na mulher e manda José para um calabouço. E ali José, ele fica aprisionado. E a Bíblia diz que 2 servos de Faraó, eles são presos. E cada um deles tem um sonho. E José então interpreta o sonho daqueles homens. E José diz: quando vocês saírem daqui, falem com o Faraó a meu respeito. Mas José é tratado com indiferença. Eles esquecem de José, deixam José de lado. Um morre, o outro permanece vivo. E passa-se o tempo, passam-se os anos, até que um deles, um dia diante do Faraó também teve um sonho enigmático. Gênesis capítulo 40, um sonho que ninguém conseguia interpretar. E a Bíblia diz que aquele homem que estivera preso com José diz: existe um hebreu chamado José, ele estava na prisão comigo há 2 anos atrás e ele interpretou meu sonho, Faraó. Se o senhor quiser, mande chamar este homem, ele vai dar a resposta. José foi tratado com indiferença, ele foi tratado com ingratidão, foi deixado no cárcere. Mas mesmo assim José, ele apresenta-se diante do Faraó, interpreta o sonho, porque Deus assim revelou para ele. E a Bíblia diz então, em Gênesis no capítulo 40 e 41, que José, ele sai do calabouço e ele se torna governador do Egito, primeiro-ministro, grão-vizir, o segundo homem mais importante em toda a terra do Egito, que naquela época era um país de primeiro mundo, era a maior nação da terra, era a nação mais rica e mais poderosa do mundo naquela época. Num único dia, meus irmãos, José foi transformado de prisioneiro em governador do Egito. E agora aqui em Gênesis no capítulo 45, nós vemos José já com 39 anos de idade. Haviam se passado, meus irmãos, 12 anos desde que ele saíra da casa de seu pai. 12 anos que ele não via os seus irmãos. E agora aqui nesse capítulo nós vemos José se encontrando novamente, tendo ali de estar cara a cara, face a face com os seus irmãos que o haviam vendido para aqueles estrangeiros. Meus irmãos, estes versículos que nós lemos aqui da palavra de Deus, eles nos mostram muito sobre esta questão fundamental chamada cura interior. E eu quero pregar nesta noite sobre o seguinte tema: ministrando e recebendo a cura interior. José, ao mesmo tempo que ele ministrou a cura interior para os seus irmãos, ele também recebeu a cura interior. Nós vamos aprender com José como é que nós ministramos e como é que nós recebemos a cura interior. Preste atenção no texto bíblico. O que nós devemos fazer, irmãos, para ministrar para outras pessoas a cura interior e também ao mesmo tempo receber a cura da nossa alma? Olha o que diz o texto bíblico, versículos 2 e 3. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Ora, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos de fazer, se nós queremos ministrar a cura interior e receber, nós precisamos deixar extravasar os nossos mais profundos sentimentos. Foi o que José fez. Quando ele estava lá na sua casa, devia ser uma casa enorme, quando os seus irmãos
seus 11 irmãos estavam diante dele, ele pediu para os criados saírem. Saiam! Saiam! E eles saíram. E José, meus irmãos, já estava há 12 anos sufocado. Ele já estava há 12 anos com aquilo guardado, com aquele sentimento guardado no seu coração, guardado na sua alma. Ele tinha prosperado, ele era governador do Egito, ele era um homem afamado, ele tinha saúde, ele havia se casado com uma mulher bonita, ele tinha o melhor carro que a pessoa podia ter lá no Egito. Mas José estava, irmãos, com a sua alma ressecada, ele estava com o seu coração ainda não totalmente sarado. E então ele diz para os seus servos: saiam! E ele ficou sozinho ali com seus irmãos. E de repente José, ele estava com os egípcios, usavam uma cobertura na cabeça especial. José tira todos os seus aparatos que o identificavam como governador do Egito. E então ele diz para os seus irmãos: eu sou José. 12 anos depois, seus irmãos pensavam que ele já havia morrido. Seus irmãos poderiam pensar qualquer outra coisa, menos de que José era governador do país mais importante do mundo, e que agora eles dependiam de comprar comida das mãos de José, porque na terra de Canaã, onde eles viviam, havia uma seca tremenda, não tinha comida, as pessoas estavam morrendo, e eles tinham de comprar das mãos de José. José tinha poder de matar e de deixar viver, era rico, poderoso, famoso, e as chaves de todos os celeiros do Egito estavam nas mãos de José. Meus irmãos, José estava com aqueles sentimentos guardados há muitos anos, e agora ele coloca tudo para fora. Ele começou a chorar tão alto, foi um choro, as suas emoções estavam reprimidas, estavam represadas, e de repente tudo aquilo rompeu, de tal maneira que as pessoas estavam ouvindo no palácio de Faraó, que deveria estar a 50 ou 100 metros dali, um choro tão compulsivo, um choro tão alto, que os irmãos de José ficaram ali estupefados, perplexos. Meus irmãos, para nós ministrarmos e recebermos a cura interior, nós precisamos deixar extravasar os nossos mais profundos sentimentos. Tem pessoas que ficam com sentimentos reprimidos durante anos, pessoas que não choram, pessoas que não riem, pessoas que não expressam para ninguém: olha, eu amo você, você é importante para mim, eu não posso viver sem você, você é uma bênção na minha vida. Tem pessoas que não expressam nada, ficam com sentimentos reprimidos. E José, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele ministra a cura, ele também recebe a cura interior, porque ele deixou extravasar aqueles sentimentos, ele colocou para fora. Nós precisamos, irmãos, nos emocionar. Nós só podemos ser conhecidos plenamente através dos nossos sentimentos. Quando você ouve uma pessoa cantar uma música, você não conhece plenamente uma pessoa. Ainda que você tenha toda a coleção de CDs daquela pessoa, você não a conhecerá plenamente. Você não conhece uma pessoa pela sua voz. Você não conhece uma pessoa se você tiver todos os livros que ela escreveu. Os livros podem disfarçar muito bem quem é uma pessoa, mas você conhece uma pessoa pelo seu sentimento, por aquilo que ela expressa, pelas suas emoções. Você então conhece uma pessoa. E José então, ele 12 anos ali, reprimido, ele então solta tudo aquilo e chora. Meus irmãos, uma pessoa só demonstra quem é de verdade através dos seus sentimentos e emoções. A Bíblia diz que José chorou
abundantemente. Nós precisamos demonstrar o nosso afeto para as pessoas se nós quisermos ser curados. Tem pessoas que estão morrendo, meus irmãos, porque não recebem um abraço. Você não sabe o poder que tem um abraço. Você sabia que para uma pessoa ter equilíbrio emocional, precisa receber pelo menos um abraço por dia? Há pessoas que não abraçam ninguém e não recebem abraço de nenhuma outra pessoa. Há pessoas que não riem, há pessoas que não choram, há pessoas que não demonstram nenhum tipo de sentimento. Parece que são indiferentes, parece que são feitas de gelo, parece que são feitas de pedra ou de madeira. Não se emocionam, não choram, não suspiram, não demonstram afeto por ninguém, não dão beijo em ninguém, não elogiam, não andam de braços dados, não seguram a mão de outra pessoa, não extravasa os seus sentimentos mais profundos. E meus irmãos, se quisermos receber a cura interior, precisamos extravasar os nossos sentimentos. Pastor Josué Irion, ele conta que ele estava pregando em Paris, na França, há vários anos atrás, numa igreja no centro da cidade de Paris. E de repente entrou nas portas daquele templo um mendigo com um cachorro. O mendigo que era cego de um olho. E as pessoas estavam ali dentro do culto, olharam para aquele mendigo e o pastor pregava. E ele então sentiu um amor tão grande, emotivou-se, emocionou-se, sentiu uma compaixão impulsiva por aquele homem. E ele então desceu ali do altar daquela igreja, foi em direção àquele mendigo com o seu cachorro e abraçou aquele homem com afeto, com ternura. E ele beijou aquele homem, e ele deu um abraço tão forte naquele homem, que Deus operou um milagre naquela hora, e o homem voltou a enxergar, e o homem também foi curado na sua alma, e entregou a sua vida para Jesus. Meu irmão, pessoas estão precisando ser tocadas, as pessoas estão precisando de receber um aperto de mão. Nós precisamos extravasar, deixar extravasar os nossos mais profundos sentimentos, se nós quisermos receber a cura interior e também curar as outras pessoas. O mesmo pastor Josué Irion estava contando que ele estava na Holanda, lá em Amsterdã, uma das cidades mais promíscuas do mundo, e ele estava passando pela rua, e ele viu então um rapaz com uma camiseta que dizia que ele ia para o inferno. Um rapaz punk, um rapaz totalmente desnorteado. E quando o pastor, ele viu aquele rapaz com aquela camiseta, ele disse: pare, rapaz, você não vai para o inferno. Jesus, ele ama você, Deus tem um plano na sua vida. E aquele rapaz então falou: Deus não existe, não existe isso não, ninguém gosta de mim. E o pastor disse: eu amo você, e Jesus Cristo ama você também. E sentou-se com aquele rapaz, tirou o seu paletó, pegou a camisa do rapaz, rasgou, jogou no lixo e deu o seu paletó para o rapaz, e sentou-se com ele no meio-fio. E aquele rapaz então falou: ninguém disse jamais para mim que me amava. A minha mãe é prostituta, eu não conheço meu pai, eu vou mesmo para o inferno. Você não vai não, porque eu amo você. E abraçou aquele rapaz com afeto, com ternura, deixou extravasar os mais profundos sentimentos por aquele moço. E sabe o que aconteceu? Houve uma catarse de lágrimas. As suas emoções que estavam represadas fluíram, e ele começou a chorar, a chorar, a chorar profundamente. E naquele dia, aquele rapaz, ele foi salvo, ele foi alcançado pela graça de Deus. Meu irmão, nós precisamos deixar extravasar os nossos mais profundos sentimentos. E José, diz a Bíblia, que ele abraçou seus irmãos, ele chorou profundamente, ele beijou seus irmãos. Em segundo lugar, a Bíblia nos mostra como nós podemos ministrar e receber a cura interior. O segundo segredo, o segundo passo, a segunda coisa, está aqui no versículo 4.
Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Meus irmãos, em segundo lugar, nós precisamos, se nós queremos ministrar a cura interior e recebê-la também, nós precisamos falar a verdade em amor. José, ele não apenas se emocionou, não apenas extravasou seus mais profundos sentimentos, mas ele também falou a verdade em amor. Olha, vocês um dia me venderam para o Egito. Eu vim parar aqui porque vocês me venderam. Precisamos falar a verdade em amor. José, ele não negou o seu sofrimento. Ele não negou que seus irmãos em parte foram responsáveis por ele ter passado por toda a dor e por todo o sofrimento no Egito. Meus irmãos, mas José também não os condenou. Ele não estava falando aquilo para condená-los, ele estava falando a verdade em amor. Só podemos ministrar e receber a cura interior se nós, irmãos, falarmos a verdade em amor. Precisamos falar a verdade para o outro. Somente a verdade tem poder de gerar cura. Ninguém pode ser curado se viver na hipocrisia, na mentira, na falsidade, no fingimento. Temos de falar a verdade em amor. É isso que diz a Bíblia, meus irmãos, em Zacarias, no capítulo 8, no versículo 16. Cada um fale a verdade com o seu próximo. É isso que diz Efésios 4, 25. Fale a verdade em amor com o seu irmão. Meus irmãos, nós precisamos falar a verdade em amor, se nós quisermos curar as pessoas e também sermos curados. Em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao 23, diz a Bíblia que um rapaz, um moço, a Bíblia diz em outra versão que era um príncipe, muito rico. Ele chegou para Jesus e falou, ele se ajoelhou diante do mestre e falou: ó bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e disse: sabes os mandamentos? Você conhece os mandamentos de Deus? Ele disse: sim, eu conheço os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Eu conheço, mestre. Muito bem. Então só te falta uma coisa agora. Vai, vende tudo que você tem, distribui os seus bens aos pobres, e depois vem e siga-me, e então tu terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele moço, que aquele príncipe, ele ficou muito triste, porque ele guardava sim os mandamentos, mas lhe faltava o principal, o maior, o mais importante, que era amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento ele não cumpria. Então Jesus, falando com ele a verdade em amor, a Bíblia diz que ele ficou muito triste e ele se retirou com a cabeça baixa. Meus irmãos, precisamos falar a verdade em amor. A verdade é essencial para a cura, porque ela nos liberta de falsos conceitos que nós temos acerca de nós mesmos. Às vezes pensamos que somos bons, que somos tão importantes, que estamos fazendo tantas coisas boas. Nossa imagem às vezes é uma imagem distorcida. Então é preciso que alguém ministre para nós a verdade em amor, para que nós possamos alcançar a cura interior. Agora, irmão, José, ele vai nos dar aqui uma outra lição, um outro segredo, como nós podemos ministrar e receber a cura interior. Versículos 3 e 4. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe José: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Meus irmãos,
O terceiro segredo que nós podemos tirar desse texto para aprender sobre a questão da cura interior é que nós precisamos revelar quem realmente somos. Precisamos revelar quem realmente somos. José, para Faraó, era Zafenate Paneia. Foi o nome que Faraó deu para ele, lá em Gênesis 41, 45. José, tu não serás mais José, tu serás Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Você é uma pessoa especial. Para os egípcios, José era governador. Para os criados daquela casa, José era senhor, era primeiro-ministro, era grão-vizir, era rico. Mas, meus irmãos, José não era aquilo. José não era, ele era aquilo, mas não era totalmente ele mesmo. José era José, hebreu, filho de Jacó, que tinha 11 irmãos na sua casa. José não era Zafenate Paneia, José era José. Meus irmãos, para nós recebermos a cura interior, nós precisamos revelar quem realmente nós somos. E diante dos seus irmãos, José se revelou. Diante dos seus irmãos, José teve de tirar aquela pompa, desfez-se daquela postura de governador. Ele disse: olha, eu sou José, aquele José que vocês conheceram, José que cresceu com vocês, José que apanhou muito de vocês, sou eu, José. José filho de Jacó, José filho de Raquel. José, vivi tanto tempo com vocês lá em Canaã. Nós sentávamos à noite e nosso pai nos contava histórias de Isaac, o nosso pai nos contava histórias de Abraão. Sou eu, José. Meus irmãos, tem pessoas que se acostumam a ser o que não são. Tem pessoas que se acostumam a ser tratadas pelas pessoas de fora, e quando chegam em casa querem ser as pessoas de fora. Não, você está falando com o prefeito, você não está falando com... Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem que você está falando? Meus irmãos, para muitos de nós, no trabalho nós somos uma pessoa, na igreja somos outra pessoa, na escola ou na faculdade somos outra pessoa, com os vizinhos e amigos somos outra pessoa, e na nossa família somos outra pessoa. Mas nós temos de ser nós mesmos, nós temos de tirar a máscara, nós temos de tirar toda a roupagem que tenta nos mascarar em relação àquilo que nós não somos. José tirou ali, irmão, a sua roupagem e disse: eu sou José. Irmãos, quando nós fazemos isso, os nossos irmãos às vezes eles se espantam, porque hoje, meus irmãos, existem pessoas que estão dentro de casa tão comportadas, mas na rua existem moças comportadas dentro de casa, mas que na rua são devassas, são depravadas. Em casa tem um comportamento, na rua tem outro. Existem homens que com os amigos têm uma personalidade, na igreja tem outra e em casa tem outra. As pessoas ainda não sabem quem são, ainda não se despojaram, por isso não podem receber a cura interior. José, quando ele tira toda aquela roupa, já estava servindo a Faraó. Para os egípcios era o Zafenate Paneia, mas José diz: não, eu não sou o Zafenate Paneia, eu não sou o governador, não, eu sou José. Ah, irmãos, se ainda não é assim, nós precisamos começar hoje, no meio dos nossos irmãos, entre os nossos irmãos, irmãos da nossa casa, irmãos da família da fé. Precisamos revelar quem verdadeiramente nós somos, porque isso vai trazer um benefício para a nossa alma. Porque às vezes você encontra com uma pessoa na rua, o amigo xinga ele, e ele ri
e ele se comporta com aqueles amigos de uma forma, e a gente até fica espantado. Mas ele xingou, ele chamou você desse apelido? Eu não sabia que você era assim. Mas em casa ele tem outro comportamento, porque na rua ele é conhecido de uma forma, na faculdade, na escola de outra forma, na igreja de outra forma. Nós precisamos, irmãos, revelar quem realmente nós somos. É uma questão de personalidade, é assumir quem nós somos, para que nós possamos receber a cura interior e também ministrá-la aos outros. Irmãos, José nos ensina também. Olha o que diz aqui o versículo 5: agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou diante de vocês. Queridos irmãos, o quarto segredo de José, a quarta lição que nós tiramos aqui, para nós podermos ministrar a cura interior e também receber, é que nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Quando José diz: olha, vocês me enviaram para cá, mas vocês foram usados por Deus, eu não tenho nenhuma mágoa de vocês, eu não tenho nenhum rancor, eu não tenho ódio, eu não tenho desejo de vingança, porque se José não tivesse perdoado, José já os teria matado. José tinha poder de vida e de morte, mas ele ministra para os seus irmãos palavras de perdão, palavras de alívio, palavras de paz. Meu irmão, minha irmã, sem perdão não há cura interior. A palavra perdoar significa doar-se para quem não merece e ainda nos causou mal. É isto que significa perdoar. É você doar-se, dar-se para aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que caluniou você, aquela pessoa que desejou o seu mal. É doar-se para quem não merece. É um ato de graça, é um favor imerecido para alguém que não merece, alguém que nos causou uma grande aflição, alguém que nos trouxe um grande prejuízo, alguém que nos trouxe um dano tremendo. Isto é perdoar. E se nós não perdoarmos, guardarmos, irmãos, o lixo do ódio, da mágoa, do rancor, da amargura, do ressentimento, nós vamos ficar doentes. Pessoas que têm câncer, o câncer ele pode ser gerado através do ódio. O ódio ele gera câncer, gastrite, úlcera, perturbações nervosas. Porque o ódio, meus irmãos, ele suga a vida da pessoa. A pessoa passa a viver alimentando ódio, e ela deixa de viver uma vida prazerosa que Deus tem para ela, porque ela foi tomada pelo ódio. Meu irmão, quem perdoa pode às vezes não esquecer do fato, mas o veneno já perdeu o efeito. Nem sempre você vai esquecer o que a pessoa fez, mas você vai se lembrar e o veneno não vai ter mais efeito nenhum. Porque se tiver algum efeito, o que a pessoa fez, você se lembrar e o seu coração doer e um sentimento de vingança brotar em você, então você não perdoou. Nós não perdoamos. Perdoar, ainda que nós lembremos, é não sentir mais o efeito na nossa vida. Nós precisamos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. A Bíblia diz em Efésios 5:32: perdoai-vos, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Meu irmão e minha irmã, quem não perdoa, não é perdoado por Deus. Suas orações não são ouvidas, sua vida fica travada, e ele ainda atrai doenças sobre si. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26, que se nós estivermos orando e nós lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, devemos perdoar, para que Deus possa também nos perdoar e ouvir as nossas orações. A Bíblia diz em Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Em Mateus, no capítulo 18, Jesus, ele vai responder ao apóstolo Pedro. Pedro faz uma pergunta para o Senhor: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Pedro estava querendo ser generoso, porque os rabinos, os mestres, eles ensinavam na época de Jesus, os doutores da lei, os fariseus, que se uma pessoa pecasse contra você, você poderia perdoar no máximo 3 vezes. Aí Pedro, querendo ser generoso, ele fala: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Mais do que o dobro que ele havia aprendido. Jesus lhe diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. Senhor, mas 70 vezes 7 são 490 vezes. Mas Pedro, isso aí é num dia só, Pedro. 490 vezes num dia. Mas Senhor, aí a Bíblia diz que ele ora, ele pede ao Senhor: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos perdoar. Se nós quisermos ministrar a cura interior e receber, precisamos perdoar. E Jesus aqui em Mateus 18, ele vai contar uma parábola. E no final da parábola, que ele fala sobre um rei que perdoou um homem que lhe devia muito dinheiro. Jesus então diz que se a pessoa não perdoar, ela vai ser atormentada por verdugos. Sabe o que é um verdugo? Antigamente a gente assistia aqueles filmes da televisão, aquele camarada que ficava sem camisa, usava uma calça elástica da cintura para baixo, uma calça bem apertada, aquele barrigão de fora, um capuz na cabeça, com braceletes de couro, cheio de espinho, parecendo um metaleiro, e ficava com um chicote na mão. E geralmente o verdugo colocava a pessoa naquela roda de madeira, e a pessoa era acorrentada, e o verdugo torcia a pessoa. E a pessoa ficava lá espremida, e o verdugo... E o verdugo ia com o chicote e batia na pessoa. É isso que acontece, irmãos. Verdugos da alma. Quando a pessoa não perdoa, os verdugos da alma são demônios, atormentam a consciência da pessoa que guarda ódio, mágoa, raiva, ira, cólera, raiz de amargura na alma. Se quisermos receber e ministrar a cura interior, precisamos perdoar. Agora, irmão, José, seguindo em frente, versículo 4 até o versículo 8, José vai nos dar um outro segredo. Precisamos entender a situação sob a ótica divina. José teve o entendimento de que tudo o que ocorrera na sua vida não foram apenas seus irmãos. Seus irmãos foram instrumento de Deus para que ele pudesse ser vendido, pudesse ir ao Egito e se tornar governador, para que mais tarde a sua família inteira fosse preservada da morte. É isso que José vai dizer no versículo 5. José diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Diga comigo: mas foi Deus. Mais alto: foi Deus. Meu irmão, foi Deus. Às vezes você pensa: mas o que eu vim parar nessa cidade? Eu não queria vir para cá. Foi Deus que te trouxe para cá. Por que eu passei por aquele acidente? Por que eu tive aquele sofrimento? Por que eu fui abandonado pelo meu esposo? Por que eu perdi meu filho? Por que eu fui mandado embora? Foi Deus, meu irmão. Tem coisas que Deus faz que nós não sabemos no momento.
Em João no capítulo 13, Jesus ele diz para os seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não sabem, mas vocês saberão depois. Tem coisas que Deus faz que você não sabe agora, você vai saber depois, nós iremos saber depois. Mas podemos ficar certos, meus irmãos, de que a palavra de Deus é a verdade. Romanos 8, 28, a Bíblia diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus. Todas as coisas cooperam. Não é uma, nem duas, nem três. Todas as coisas. Então nós precisamos analisar as situações. Quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos no centro da tempestade, nós pensamos que estamos desamparados por Deus. Nós não conseguimos enxergar longe, mas precisamos entender que o nosso Pai Celeste, Ele está no controle de todas as coisas. Se nós, irmãos, observarmos os fatos sob a ótica de Deus, sob a perspectiva divina, nós então receberemos a cura interior, e outros também serão curados através de nós. Eu estava lendo o testemunho de uma moça, de uma garotinha, chamada Amy. Amy, ela morava nos Estados Unidos com a sua família cristã, e todos os seus irmãos tinham olhos claros. Um tinha os olhos castanhos, o outro tinha os olhos verdes e o outro tinha os olhos azuis. Mas Amy tinha os seus olhos negros, olhos cor de jabuticabas. E o tempo passou, Amy cresceu, se tornou uma adolescente piedosa, temente a Deus, e Deus a chamou para fazer missões. E quando jovem, ela fez o seu seminário e foi fazer missões na Índia. E chegando na Índia, interessante é que Amy sempre questionava com Deus: mas por quê? Por quê, Senhor? Os meus irmãos têm olhos claros, só eu que tenho olhos escuros. Mas por quê? Mas por quê? Mas por que todos têm esta aparência, como a aparência de norte-americano? Eu tenho uma pele um pouco mais escura, os meus olhos são negros. Por que meus irmãos são brancos? Eu sou mais morena. E então, questionando com Deus, e ela então vai para a Índia, e ela então começa a trabalhar resgatando prostitutas dentro de um templo hindu. Havia lá centenas de prostitutas, e Amy, como missionário, começa a trabalhar com elas. E um dia, uma colega sua, missionária, falou com Amy. Amy havia contado para ela essa situação dos seus olhos, e a sua colega disse para ela: Amy, você sabia que aqui na Índia os missionários americanos, eles não são bem-vindos? Você sabia que eles identificam as pessoas pela cor dos seus olhos? Se tem os olhos castanhos claros, se tem os olhos azuis ou olhos verdes, eles até matam os missionários. E então Amy pôde entender que Deus a havia preparado para fazer missões com seus olhos de jabuticaba, porque ela poderia entrar e sair em templos, em prostíbulos, porque ela tinha a aparência de uma indiana, e ela pôde, através do seu ministério, alcançar muitas mulheres para Cristo. Então nós precisamos, irmãos, entender a situação sob a ótica divina. Agora, meus irmãos, seguindo em frente, versículo 9, você que está com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do texto. José falando com seus irmãos: voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Em sexto lugar, para nós ministrarmos a cura interior e também recebermos a cura interior na nossa alma, nós precisamos
agir pela restauração de toda a família. José já estava bem, ele tinha prosperado, ele era governador, tinha se casado com uma bela esposa, tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Até nos filhos que José teve, nós vemos o agir de Deus. Primeiro filho, Manassés, significa Deus faz esquecer. Deus faz esquecer. José estava querendo dizer: Deus fez eu esquecer todo o meu sofrimento do passado. Deus fez esquecer todas as minhas lutas. Deus fez esquecer o meu sofrimento. E o segundo filho, Efraim, significa duplamente frutífero. Deus me fez duplamente frutífero. Estava frutificando lá na terra do Egito, estava prosperando. Meu irmão, nós precisamos agir pela restauração de toda a nossa família. José não queria a bênção de Deus só para si, queria que seu pai Jacó, que já estava com 130 anos de idade, mas tinha uma saudade no seu coração. Jacó, que pensava que o seu filho havia sido morto por um animal selvagem, porque foi essa mentira que seus irmãos contaram para ele. José ainda queria ver o seu pai restaurado, ainda queria dar esta alegria para o seu velho pai. Ah, meus irmãos, a cura interior, ela é ao mesmo tempo individual, pessoal, particular. É uma atitude nossa com Deus, mas ela é também coletiva, ela é familiar. E ela não vai ser completa se a nossa família não for curada. Não adianta você ser curado e a sua família não ser curada, porque a bênção não será completa, a bênção não será plena. E José, ele queria que sua família toda fosse restaurada, fosse curada. Nós devemos ter o mesmo pensamento de Josué. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele centurião chamado Cornélio, de Atos do capítulo 10, ele queria ser salvo, mas a Bíblia diz que quando ele convidou Pedro para pregar na sua casa, ele reuniu toda a sua família e todos os seus amigos mais próximos, e todos eles foram salvos, eles foram curados. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que a bênção da cura seja para nós, mas seja para toda a nossa família, toda a nossa parentela. Precisamos ver todos também restaurados. E em sétimo e último lugar, o que nós temos de fazer para ministrar a cura interior e recebê-la? O último segredo está aqui no versículo 12. José fala assim para seus irmãos: vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Meus irmãos, nós precisamos falar a mesma língua. Se você ler Gênesis 42, versículo 23, você vai ver que nas primeiras vezes que os irmãos de José foram falar com ele no Egito, José estava usando um intérprete. José não quis se identificar com seus irmãos, usava um intérprete. Mas agora José diz: olha, sou eu, José, e eu estou falando com vocês. José estava falando a mesma língua lá de Canaã, estava falando a mesma língua lá da sua casa, a língua dos seus irmãos. Não estava falando a língua dos egípcios, estava falando a sua língua comum, a língua que ele aprendera desde criança. Meus irmãos, se nós desejamos ministrar e receber a cura interior, nós precisamos falar a mesma língua dentro da nossa casa. Às vezes acontece divergência entre o esposo e a esposa, porque não falam a mesma língua. Entre o pai e os filhos, porque não falam a mesma língua. Falar a mesma língua é ter o mesmo parecer, é ter o mesmo pensamento, é ter propósitos em comum. A língua ou a nossa linguagem identifica quem nós somos. Você pode ver lá em Mateus 26, versículo 73, que quando Pedro estava lá no pátio da casa do sumo sacerdote, no dia em que ele negou Jesus,
uma mulher falou: você também é seguidor do Nazareno. Aí Pedro disse: não, eu não sou, de maneira nenhuma eu conheço esse homem. E a mulher diz: você é assim. Não, eu não sou. E alguém diz: você é, porque a sua linguagem te denuncia. Pedro falava, irmãos, a mesma língua que Jesus, mas ele tinha um sotaque diferente. É a mesma coisa de hoje você identificar uma pessoa, mesmo sendo brasileiro, mas que mora no Nordeste. É fácil de identificar um nordestino por causa do seu sotaque. É fácil você identificar um gaúcho por causa do seu sotaque. É fácil você identificar um mineiro do interior por causa do seu sotaque. Então a linguagem, ela identifica a pessoa. Mas para recebermos a cura interior, José só conseguiu ministrar a cura para os seus irmãos e recebeu a cura quando ele falou com eles a mesma linguagem. E esta linguagem, meus irmãos, ela só pode se tornar prática na nossa vida através da comunicação, da conversa, do diálogo, da compreensão. Se nós não falarmos a mesma língua, nós não vamos curar ninguém e não vamos receber a cura interior. Agora, essa história termina no auge da bênção. José, ele é curado, seus irmãos são curados, e me chama muita atenção o finalzinho dessa história. É o mesmo final que Deus quer para mim e para você, final de cura, um final onde a nossa história termine com alegria. Agora leia comigo para terminar Gênesis 46, versículos 28 e 29. É o momento em que Jacó, o pai de José, ele vai de Canaã até o Egito, e chegando lá, os dois se encontram. Olha que encontro maravilhoso, olha que encontro, meus irmãos, emocionante. Aí a bênção é completa. Gênesis 46, versículos 28 e 29. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Imagine esse encontro, meu irmão. José, 12 anos sem ver o seu pai, o pai que pensava que ele estava morto. José, 39 anos de idade. Jacó, 130 anos de idade. E agora eles se encontram. E José se lança como uma criança no pescoço do seu pai. E ali ele chora longamente. A cura estava completa. A cura estava completa. A família foi restaurada. Meu irmão, a história de José terminou feliz, porque José foi fiel a Deus. Ele recebeu a cura interior e também ministrou a cura para a sua família. Este é o fim que Deus tem para mim e para você. Um fim de história maravilhoso. Você deseja que essa bênção alcance a sua vida? Você quer que Deus cure seu interior? Você quer que Deus o use para ministrar a cura para outras pessoas? Esta noite, irmãos, é o princípio da cura. Basta você seguir o que nós tratamos aqui, obedecendo a palavra de Deus, e você verá Deus curando a sua vida. Você verá Deus usando você para curar outras pessoas. Se você quer, a partir de hoje, tomar essa decisão, como José, de ser curado, de ministrar cura para outros, eu quero convidar você para vir aqui ao altar. Eu vou orar por você nesta hora.